Querido amigo, hoje o nosso alvo é darmos prosseguimento ao estudo do capítulo 10 da carta escrita aos Hebreus. Vamos estudar o segundo parágrafo desse capítulo. O texto é Hebreus 10, 19 a 25. Nesse texto encontramos uma mudança brusca, mostrando-nos que estamos nos encaminhando para a parte final da carta. Estamos iniciando aqui uma seção que denominamos a prática da perseverança espiritual. O texto todo dessa nova seção, dessa nova parte dentro do livro de Hebreus é capítulo 10, 19 até o 12, 29. E nós vamos subdividi-la na perseverança, na obediência, os heróis da fé e a coragem para perseverar. E é a partir desse texto que vamos estudar nessa ocasião que chegamos então a esta parte prática da carta. Depois de nos conduzir pelas profundas doutrinas que mostraram o fim da antiga aliança e a necessidade e o valor e a superioridade da nova aliança em Jesus Cristo, o autor da carta demonstra que temos um compromisso real de vivermos de modo diferente, diante de tantos argumentos que comprovam que estamos num novo período dessa relação homem-Deus, Deus-homem. Ao iniciar esse parágrafo, ele usa uma expressão muito importante. É a seguinte: tendo, pois, irmãos. Quando o autor usa essa expressão, ele está nos conclamando a todos nós que o lemos e que o estudamos a agirmos de uma maneira diferente do que vimos agindo até então. A partir daqui, temos palavras de motivação, de exortação, de estímulo, de encorajamento, de incentivo para que vivamos de acordo com aquilo que nós aprendemos, que vivamos de acordo com a novidade maravilhosa da nova aliança e os resultados abençoadores do sacrifício de Jesus. A expectativa do autor, então, é que a resposta necessária dos cristãos hebreus à superioridade de Cristo. E a nossa resposta é que nós devemos nos compromissar a permanecer firmes, leais a Jesus Cristo e às suas conquistas através de uma fé robusta e forte, evitando assim cairmos na dura e inevitável disciplina de Deus, que Ele aplica contra o abandono da fé verdadeira e um retorno à antiga forma de viver. Assim como foi a fé demonstrada pelos antigos heróis, servos de Deus, que nós vamos estudar no capítulo 11, Ele quer que a nossa fé seja mantida firme no Senhor Jesus Cristo. Então, nesse primeiro parágrafo dessa nova parte da carta, o autor nos chama a atenção para o privilégio que temos de entrarmos e permanecermos na presença de Deus. Privilégio esse conquistado por Jesus Cristo com o seu sacrifício e ofício perfeito, extensivo a todos nós que cremos no seu ministério sacerdotal. Nesses versos, capítulo 10, 19 a 25, numa frase muito resumida, podemos dizer que o autor nos encoraja a entrarmos com confiança na presença de Deus. E o argumento é claro: uma vez que Jesus já fez tudo isso por nós, devemos aproveitar o acesso que Ele nos ofereceu ao céu. O encorajamento, então, é para guardarmos firmes a confissão da esperança sem vacilar. Veja o versículo 23. Ora, se essa é a palavra de incentivo do autor, entendo então que o título mais apropriado para este texto é visto nessa expressão: o privilégio de estar na presença de Deus. Eu repito, Hebreus 10, 19 a 25 tem como título essa expressão: o privilégio de estar na presença de Deus. Querido amigo, permita-me perguntar: quem é Jesus para você? Ou então eu pergunto: quem é Jesus para nós? Ora, essas perguntas importantes merecem uma resposta séria, pois ela é determinante. O autor dessa carta aos Hebreus nos ajuda nessas respostas. Ele afirma que Jesus
é o resplendor da glória e expressão exata do ser de Deus, capítulo 1. No capítulo 2, Jesus é aquele que destruiu quem tem o poder da morte, isto é, o diabo. No capítulo 4, Jesus é aquele que se compadece das nossas fraquezas. No capítulo 5, Jesus tornou-se o autor da salvação eterna pelo sofrimento. No capítulo 7, Jesus é aquele que se ofereceu como sacrifício uma vez por todas. No capítulo 8, Jesus é o nosso sumo sacerdote que nos leva diante de Deus. E em sétimo lugar, no capítulo 9, Jesus é aquele que purifica a nossa consciência para servirmos a Deus. Ora, diante do fracasso da velha aliança, da antiga aliança, em função da desobediência do homem, Deus propôs uma nova aliança em Jesus Cristo. E esse novo tempo, essa nova maneira de nos relacionarmos com Deus, a bênção da graça chegou, sabe quando? Em tempo favorável, conforme Paulo disse em 2 Coríntios 6:2. E as características desse novo tempo, dessa nova aliança, foram resumidas da seguinte maneira: seria uma aliança com alcance para futuras gerações, seria uma aliança diferente da mosaica por ser incondicional, seria uma aliança que incluía algumas provisões, por exemplo, mudança de coração, comunhão plena com Deus, conhecimento do Senhor, perdão dos pecados e permanência na presença de Deus. Então, quando comparamos as duas alianças, percebemos que a antiga aliança era condicional. Por quê? Porque as bênçãos de Deus só seriam derramadas sobre o povo se o povo cumprisse a sua parte. E na nova aliança, ela é incondicional. Isso quer dizer, Deus é quem providencia as condições necessárias para que ela seja cumprida e aprovada, e assim aceita por Ele mesmo. Sendo que o homem não era capaz de pagar a sua própria vida diante de Deus, o próprio Deus providenciou o meio de saldar esse débito. Isso é, Ele morreu na cruz. A morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus na cruz, em favor da humanidade, foi a solução de Deus para o problema do homem. Isso é, para o pecado. Quando refletimos sobre essas verdades, constatamos que havia necessidade de uma nova aliança. E uma das características mais marcantes da nova aliança é que ela seria colocada não em tábuas de pedras, mas seria gravada nos corações humanos. A grande luta de Jesus contra os fariseus foi em relação ao mau entendimento da lei. A antiga aliança que previa a vinda desse novo tempo, eles não conseguiam entender isso. Jesus lutou então contra o legalismo judaico, pois eles se especializaram em cumprir a letra da lei e não deram atenção ao espírito da lei. Os hebreus ou judeus agiram dentro das suas possibilidades, isso é, de acordo com a sua natureza humana, adâmica, carnal. Os judeus não conseguiram cumprir as exigências do espírito da lei, da antiga aliança, e por isso mesmo Jesus disse que teríamos que ceder em muito, os escribas e fariseus, se desejássemos entrar no reino dos céus. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 5:20. O livro de Hebreus, como temos visto, então, é a mais rica fonte de material comparativo entre as duas alianças. Transbordam das suas páginas indicações de que o Senhor Jesus é a figura-chave na inauguração da nova aliança. Ele é o mediador perfeito e o eleito por Deus. Ele nos possibilita entrar e permanecer na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que Ele criou ao entregar-se voluntariamente como sacrifício vivo a Deus, sacrifício único, definitivo e eficaz. E assim, o princípio que extraímos desse texto se vê nessa proclamação. Somente o cristão tem o privilégio de entrar e permanecer na presença de Deus. Através de quem? Através de Jesus Cristo. Eu repito, então, esse é o princípio de Hebreus 10, 19 a 25.
Somente o cristão tem o privilégio de entrar e permanecer na presença de Deus através de Jesus Cristo. E nesse texto nós vamos encontrar 7 atitudes para entrarmos e permanecermos na presença de Deus. Como temos feito então, vamos ler esse texto da Palavra de Deus para basearmos os nossos comentários e percebemos então essas 7 atitudes que devemos ter para entrarmos e permanecermos na presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo o grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Realmente, esse é um texto confortador e estimulante. E agora, então, podemos detalhar essas 7 atitudes. A primeira atitude é saber que podemos entrar pelo sangue do Senhor Jesus Cristo na presença de Deus. E esse, de fato, é um verso maravilhoso. O autor divinamente inspirado afirma que podemos entrar no Santo dos Santos com intrepidez, com coragem, sem medo, sem complexo, por meio do sangue de Cristo. Essa é uma das maiores verdades que podemos comunicar a todos os cristãos. No antigo culto judeu, no tabernáculo, no templo, somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, levando o sangue de um cordeiro. Mas agora, qualquer um pode entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, na presença do Pai, que é o lugar onde Jesus está também, lá no céu. Sabe através do quê? Através do sangue de Jesus, por meio da oração. A nossa entrada lá não é pessoal, não é física, mas é espiritual. Espiritualmente, nós podemos entrar onde Jesus está, no Santo dos Santos, por meio das nossas orações, por meio das nossas orações. Essa verdade bíblica, infelizmente, é desconhecida por milhões de pessoas que estão buscando ajuda dos sacerdotes, dos mediadores, dos santos, porque acham que não têm direito de falar com Deus através de Cristo. Mas o autor diz que entramos ali com intrepidez, com coragem, com liberdade, pelo sangue de Jesus Cristo. Da mesma forma que o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos do tabernáculo com o sangue de um cordeiro, agora nós podemos apresentar o sangue de Cristo sobre a nossa vida e temos acesso direto ao Pai. Basta crermos no poder do sangue de Cristo e podemos falar com Deus por meio da oração. A segunda atitude é andar pelo novo e vivo caminho. Veja o versículo 20. O caminho que nos foi aberto para o céu foi feito por meio da carne de Cristo, que é o seu corpo. Foi preciso que ele morresse, que o seu corpo fosse partido, que a sua carne fosse rasgada na cruz, para que pudéssemos ter vida espiritual e acesso à presença de Deus. O véu aqui simboliza o seu corpo partido, pois de fato o véu do templo de Jerusalém, aquele véu espesso foi rasgado de alto a baixo quando Jesus morreu na cruz. O véu que separava Deus dos adoradores, agora não o oculta mais de nós. Podemos falar diretamente com Ele pelos méritos de Jesus Cristo. Jesus Cristo era e é Deus e homem. Perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E assim, todos têm acesso à presença de Deus diretamente, sem o auxílio de intermediários humanos, mediadores, sacerdotes. Todos nós somos humanos e não merecemos estar na presença de Deus. Mas através de Jesus, eu e você, podemos entrar na presença de Deus. A terceira atitude é usufruir do grande sumo sacerdote que temos, isto é, do Senhor Jesus Cristo. Veja o versículo 21. A primeira parte do versículo 21 mostra
novamente que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Aqui o autor mostra como um verdadeiro cristão se aproxima de Deus. Não é com medo, mas sim com reverência, com temor santo, mas não com medo. Podemos nos aproximar e entrar na presença de Deus porque temos um sumo sacerdote apresentando o seu sangue de valor eterno, que nos possibilita o contato com Deus. É o sangue de Jesus, é o próprio Senhor Jesus. É em nome de Jesus que oramos e podemos entrar na presença de Deus. A quarta atitude é nos aproximarmos de Deus com sinceridade. Veja o versículo 22. Ao nos aproximarmos da presença de Deus, devemos fazê-lo com coração sincero, com certeza de fé, com coração purificado, pois na casa de Deus está o grande sacerdote Jesus Cristo, que na cruz já pagou o nosso resgate. Nós temos, por meio da fé, livre acesso à presença de Deus. Uma pessoa que não tem consciência limpa, lavada com o sangue de Cristo, não tem coragem nem condições de entrar na presença de Deus. Daí a importância dessa exigência. Muita gente não entra na presença de Deus porque não o tem como verdadeiro Pai. Aqueles que são verdadeiros filhos se sentem com coragem e com confiança para chegar, entrar e estar na presença de Deus com a mesma liberdade e confiança como um filho qualquer entra na presença do seu Pai, que é bom e amoroso. Por isso, uma quinta atitude que devemos ter é guardarmos firmes a esperança, crendo em quem nos prometeu. Veja o versículo 23. Nesse verso, inspirado pelo Espírito Santo, o autor de Hebreus, falando pelo próprio Deus, nos diz que devemos guardar firmes, veja bem, a confissão da esperança, isso é, sem vacilar, pois ele que fez a promessa é fiel. Isso quer dizer que tudo quanto está registrado na Bíblia Sagrada deve ser aceito com certeza, sem dúvida, sem vacilação, pois Deus que fez a promessa é fiel. Querido amigo, você tem se dirigido a Deus com firmeza e com confiança? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem sentido a sua presença na sua vida? A sexta atitude é considerar-nos uns aos outros, incentivando-nos mutuamente. Veja o versículo 24. Essa é uma atitude prática. Aqui temos então a implicação prática de podermos estar na presença de Deus. Vemos a importância da fraternidade, da amizade cristã, para que sejamos estimulados na prática do amor às boas obras. Não podemos viver o nosso cristianismo só para nós. Temos de viver o nosso cristianismo para os outros e para Deus. Paulo diz que nós não vivemos para nós mesmos, mas sim para Cristo. E ao viver para Cristo, vivemos para os nossos irmãos. A sétima atitude, então, é conservar o vínculo com a comunidade dos irmãos, conforme o versículo 25. Finalmente, nesse verso, o autor mostra a prática da fraternidade. Ela acontece quando nos estimulamos uns aos outros ao amor e à prática das boas obras. E isso ocorre quando não deixamos a congregação dos fiéis, como é costume de alguns. É na vida comunitária, querido amigo, que nos estimulamos ao amor e à prática das boas obras, fazendo demonstrações e mutuamente nos encorajando. Não existe substituto para a vida comunitária aqui na Terra. A salvação é individual, mas a vida cristã é comunitária. O povo de Deus precisa se reunir, precisa se congregar para ter as suas horas preciosas diante de Deus, de louvor, de adoração, comunitário, como filhos de Deus, como pertencentes à mesma família. Temos dito que o homem precisa de Deus, mas é tão verdade também que o homem precisa de homem. Assim como o homem precisa de Deus, assim também o homem precisa do homem. Na comunhão dos irmãos, nós crescemos e somos estimulados a uma vida cada vez mais edificante para o corpo de Cristo. Ao concluirmos essa reflexão, temos que fazer uma pergunta.
Você tem usufruído a bênção de entrar e permanecer na presença de Deus? Mas temos que fazer uma outra pergunta. Você tem usufruído da comunhão com seus irmãos? Ah, querido amigo, esta é a maravilhosa bênção que o sacrifício de Jesus nos proporciona. Entrarmos e permanecermos na presença de Deus. E assim, estarmos e desenvolvermos a comunhão com os nossos irmãos. Que o Senhor te abençoe na sua comunhão com Ele. Que o Senhor te abençoe na sua comunhão com seus irmãos. Um grande abraço e até o próximo programa.